graça e paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a mais um estudo do nosso canal. Antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir para você deixar o seu like aqui e também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que você não venha perder nenhum estudo aqui do nosso canal. Certamente você já evangelizou uma pessoa, você já falou de Deus para uma pessoa, algum familiar, algum colega de trabalho, alguém na escola, na faculdade, não importa. Você já falou de Deus para alguém. Mas a minha pergunta aqui é, quando você falou de Deus para essa pessoa, você falou sobre a salvação ou você falou sobre a condenação, sobre o inferno? Você falou sobre a salvação, o plano de salvação de Jesus, que ele morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ou você falou que a pessoa ela está em pecado e que ela vai para o inferno? A minha pergunta para você deixar no comentário é essa. Coloque aqui no comentário as pessoas que você falou de Deus, uma pessoa que não conhece ainda Deus, não conhece a palavra, o que é que você pregou para ela? Qual foi a forma que você evangelizou ela? Nós gostaríamos de saber, deixa aqui no comentário, também para a gente poder ter uma ideia, para a gente fazer também mais estudos sobre esse assunto. Porque no estudo de hoje nós vamos falar 5 formas de pregar para uma pessoa sobre a salvação sem condená-la. Então esse vai ser o estudo. Vamos colocar 5 formas e também 5 versículos bíblicos. Qual é a forma correta que a gente deve conversar com a pessoa sobre Deus sem que nós possamos passar uma imagem a qual vá constranger essa pessoa. Mas eu estou falando de quem não conhece a Deus, de quem não conhece a palavra, de quem nunca passou pelas águas do batismo e de quem não teve nenhuma experiência com Deus. Por esse motivo eu lhe peço mais uma vez, deixa aqui o seu comentário e qual foi a sua experiência, como foi a sua conversa com essa pessoa. Deixa aqui embaixo nos comentários. Antes de começar esse estudo, eu quero te dizer, não existe assim uma regra para a gente poder evangelizar as pessoas. Mas é claro, nós precisamos ter pelo menos um pouco de conhecimento. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não somos nós. Só que nós temos que ter em mente uma coisa, nós precisamos conhecer daquilo que nós estamos falando para que nós possamos passar para as pessoas. Não, como que a pessoa ela vai crer se ela não ouviu falar? Como que a pessoa ela vai crer naquilo que você está falando, sendo que eu não sei direito, o correto, o que passar para essa pessoa? Portanto, se nós temos um pouquinho de conhecimento, aí sim a gente pode levar a palavra e o Espírito Santo é quem vai convencê-lo do pecado. É isso que eu preciso deixar bem claro aqui nesse estudo. Eu quero começar dizendo qual a minha visão, a minha opinião sobre isso. Não é correto, na minha opinião, nós chegamos para a pessoa dizer que ela está condenada, que ela está em pecado, que ela vai para o inferno, porque ela está praticando coisas erradas. Nós temos que, quando chegar para essa pessoa que é do mundo, que você conseguiu chegar até ela ou ela veio até você, nós não podemos passar uma imagem que somos melhores do que ela, que nós somos o santo, que vamos para o céu e que ela está condenada e vai para o inferno se continuar. É lógico, isso que vai acontecer. Se ela continuar na prática, ela vai. Porém, para uma pessoa que nunca ouviu falar da palavra, nós não podemos chegar dessa forma, nós vamos chegar constrangendo ela. A imagem que nós temos que passar para a pessoa é a imagem
de Jesus. Jesus manso e humilde de coração. Você lembra quando Jesus ele foi falar com aquela mulher que ia ser apedrejada, quando ele fala para o povo que não tem pecado, atira a primeira pedra? Então, nós também temos pecado, esse é o primeiro ponto. E ele falou para a mulher: olha, mulher, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Nós temos que ter o discernimento na hora de conversar com essas pessoas, porque senão, em vez da gente evangelizar para trazer ela para a salvação, nós vamos estar empurrando mais ela ainda para o abismo, para a condenação. O ponto principal desse estudo é que nós devemos pregar, evangelizar, falando do plano de salvação, do amor de Deus para essas pessoas, e não condená-las, tomando o cuidado de que nós vamos pregar, nós vamos evangelizar para que ela possa vir para a salvação, vir para o reino de Deus e não afastá-la mais ainda, porque dependendo do que nós falarmos, nós vamos afastar as pessoas, e não é isso que a gente quer. Nós queremos que ela se aproxime, falando do amor de Deus. E entenda mais uma coisa aqui: nós devemos pregar o amor, mas também a justiça. Mas nós temos que ter o discernimento de não chegar pregando a justiça e depois pregar o amor. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Entendeu? Porque se a gente chegar pregando a justiça de Deus, nós vamos estar fazendo com que essa pessoa ela comece a distanciar mais. Porque você já viu numa famosa frase dizendo que a gente tem que quebrar o gelo primeiro. É assim que funciona. Da mesma forma, quando a gente chegar para essa pessoa, a gente tem que chegar falando sobre o amor de Deus, para que essa pessoa não venha se constranger. Porque, eu vou repetir, nós temos que passar uma imagem diferente. A pessoa tem que ver em você alguém diferente. Nossa, essa pessoa é diferente. Ok? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar antes de começar esse estudo. Agora vamos falar da primeira forma. O que a gente tem que falar primeiro, colocar primeiro, né? É só um entendimento, um estudo, para nós sabermos mais ou menos, né, o que nós vamos falar quando for falar, conversar, pregar para uma pessoa que não conhece a Deus. Todos nós pecamos. Todos pecaram. Esse é o primeiro tópico. Nós temos que pregar dizendo para a pessoa que nós também somos pecadores e não somos melhores do que ela. Nós também somos pecadores como essa pessoa que você está conversando, que você está pregando. Nós não somos melhores, nós não somos santos e ela é a pecadora. Não, todos nós somos pecadores. Aí você vai mencionar o livro de Gênesis, você pode colocar lá que nós nascemos, nós temos o pecado original, nós temos uma natureza pecaminosa, todos nós somos iguais. Isso é algo que vai quebrar esse clima onde você vai estar se comparando a ela, dizendo que você é igual a ela, quando você é da mesma natureza que ela, que Adão e Eva, todos pecadores. E o versículo que você pode usar para essa pessoa, ele está em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Com esse versículo você vai mostrar que todos somos pecadores. Todos nós somos iguais, ok? Segunda coisa que nós podemos colocar, segunda forma, segundo tópico. Qual é a consequência do pecado? Qual é a recompensa que ela tem se ela permanecer no pecado? Nós temos que deixar claro para a pessoa que todos nós somos pecadores, porém nós temos que largar o pecado, nós temos que deixar o pecado. Uma coisa é pecar e a outra coisa é permanecer no pecado. Uma coisa é pecar, é errar, uma coisa é permanecer no pecado e permanecer no erro. Nós temos que deixar claro para ela, nós temos que deixar o pecado. Isso não significa que nós não vamos mais tropeçar, nós não vamos mais cair, nós não vamos mais errar e pecar. Não, nós estamos deixando de lado. O ser humano, ele erra. Então, uma vez deixando o pecado, nós estamos buscando a santidade. Então, dessa forma, nós vamos mostrar que a consequência, a recompensa do pecado é a morte. Nós temos a morte como consequência. E como que nós vamos explicar isso para essa pessoa? Lá em Gênesis, Deus ele estabelece como consequência do pecado, ele estabelece a morte. Ali no ato da desobediência, quando Eva e Adão eles comem ali do fruto proibido, eles estão desobedecendo, aquilo faz com que eles pecam e através desse pecado afasta eles de Deus. Eles são afastados, eles são expulsos do paraíso. Eles estão agora vivendo longe de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Isso é um ponto crucial para a gente poder mostrar para a pessoa sobre o pecado, falar que o pecado nos afasta de Deus e nós não estamos condenando ela, nós não estamos constrangendo ela dizendo que nós somos salvos e ela vai para o inferno. Não, a gente está dizendo, nós estamos fazendo ela entender o que é o pecado, qual é a consequência do pecado. E esse é um ponto-chave para ela conhecer, de fato, o que ela está fazendo. Portanto, quando acontece aquela desobediência, a punição é a morte. Então, que morte que é essa? Morte física e morte espiritual. Adão e Eva ali, eles tinham a vida eterna. E também eles tinham uma vida espiritual com Deus, um contato com Deus. O pecado fez com que o homem perdesse o contato com Deus. E também veio a consequência que é hoje a morte. Então o versículo que você pode usar é Gênesis 2, versículo 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele está falando da morte espiritual e da morte física. Então, através dessa desobediência, acontece que nós nos afastamos de Deus. No terceiro tópico, a gente pode acrescentar que Deus ele vai tomar uma ação, ele vai tomar uma atitude para poder consertar isso com o seu amor, com a sua misericórdia. Então Deus toma uma ação para poder salvar aquele que estava perdido, ou seja, salvar aquele que estava em pecado, aquele que pecou, que errou, que desobedeceu a Deus. O desejo de Deus era que eles não sofressem a morte eterna. Então Deus toma uma ação. E qual é a ação que é essa? A ação é que um homem sem pecado, puro, inocente, e esse homem ele iria pagar essa dívida, esse pecado, ia pagar por esse pecado, que esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. E essa dívida ela tinha que ser paga por alguém que não tinha pecado, alguém que
era santo, que era puro. E esse alguém foi Jesus de Nazaré, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Inclusive um preço muito alto, porque estava sobre ele o pecado de toda a humanidade. Nós temos que deixar claro para essa pessoa que o pecado era tão grande, que ninguém podia pagar, somente o preço de sangue, o sangue de alguém que não tinha pecado, que era puro, que através do amor ele morre na cruz por nós, para poder nos tornar livres do pecado. Porque uma dívida tão alta, porém ela foi quitada, não existe mais o que pagar para se alcançar a salvação. O versículo principal nesse, eu creio também que é o versículo que resume todo o Evangelho, que você pode colocar quando você for pregar para uma pessoa, evangelizar essa pessoa, é João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tópico de número 4, você vai perguntar para essa pessoa se ela sabe qual que é o preço da salvação, quanto custa a salvação. E nós podemos explicar para essa pessoa, mostrar para essa pessoa que a salvação ela não tem preço, que ela não pode ser comprada pelos nossos merecimentos ou pelas nossas obras, através de nossas obras, ou que a gente merece, olha, eu fiz muita coisa boa e por isso eu vou ser salvo. Não é dessa forma que funciona. Nós precisamos deixar claro isso, né? Então, o que nós vamos colocar nesse tópico 4 para a gente poder estar orientando essa pessoa, falando do plano de salvação? Qual é o preço da salvação? Você vai dizer assim, que a salvação é um presente de Deus. A salvação ela é recebida pela fé, através do autor dela, que é Jesus Cristo, que morreu no seu lugar. Versículo fundamental para esse tópico, para esse quarto tópico, é Efésios, capítulo de número 2, no verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Então nós recebemos a salvação através da fé em Jesus Cristo, que morreu por nós, como um dom que foi dado por Deus. Então agora o quinto e o último tópico que nós vamos colocar aqui para poder finalizar esse estudo bem prático, bem simples, para a gente poder estar explicando melhor, é se a pessoa ela deseja a salvação, se ela quer ser salva. É um ponto que a gente precisa saber. A gente tem que perguntar, então você quer ser salvo, você quer ter a vida eterna? Então, depois que nós compreendemos esses 4 tópicos, nós vamos colocar para ela assim, ó, cabe a você receber ou não a Jesus Cristo como seu Salvador. Cabe a pessoa receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ou seja, uma entrega total a Ele. Aí depois disso, ela aceitando, ela vai ser ensinada dentro da palavra de Deus. Aí sim nós vamos entrar no termo da condenação, do inferno, do lago de fogo, né? Nós colocamos aqui o plano de salvação. Ela aprende isso, aí ela vai, passa pelas águas do batismo e fica tudo certo, indo para a igreja. Aí nós devemos entrar, né? Ou o pastor que estiver pregando na igreja, aí vai ser ensinado a condenação, o lago de fogo, o inferno. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve falar sobre o inferno, o diabo. Não, eu estou dizendo que nós temos que, quando for falar com uma pessoa que ela não conhece ainda a palavra,
tomar cuidado com as palavras, porque dependendo das palavras, nós vamos afastar essas pessoas. Então, tomemos cuidado. Não estou dizendo que nós não devemos pregar sobre o inferno, e sim ter discernimento no momento das palavras. Se essa pessoa ela não quiser a salvação, ela não quiser aceitar a Jesus como Salvador, nós temos que falar o seguinte: então você vai assumir, deixa eu te dizer uma coisa, você está assumindo a consequência de viver a sua vida longe de Deus, porque ela vai continuar vivendo no pecado, não querendo Jesus como Salvador, e vai estar longe de Deus. Nunca fala, não, então você vai para o inferno. Não, ela vai estar longe de Deus, porque a pior coisa é a pessoa ficar longe de Deus. Então, isso é um ponto onde nós vamos acabar conquistando a pessoa, não pregando só condenação, e sim o plano de salvação. Hoje a gente não ouve mais mensagens sobre salvação, porque as pessoas, quando elas vão pregar para uma outra pessoa que nunca ouviu, elas vão falar o quê? Vem para Jesus que a sua vida vai mudar para melhor, você não vai ter problema, você vai ter muito dinheiro, você vai ganhar casa, carro, você vai ser próspero, mas se esquece que o ponto principal para trazer as pessoas para o reino de Deus é pregar sobre a salvação, é pregar sobre a eternidade, onde ela vai passar a eternidade. Isso é o mais importante, é a vida espiritual, é o reino de Deus. As bênçãos materiais, a prosperidade, ela vai vir em consequência da nossa vida com Deus e também do fruto do nosso trabalho. Não só porque eu aceitei Jesus que eu vou ser rico, eu vou ter tudo o que eu preciso, a minha vida vai mudar para melhor. Não, as aflições vão continuar. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. As dificuldades, elas não acabam, muito pelo contrário. Às vezes, quando a gente vai para Jesus, parece que os problemas começam a ficar piores. Por que piores? Porque quanto mais luta, mais você se fortalece para poder conquistar uma vitória. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que nós devemos nos posicionar quando formos falar com uma pessoa que nunca ouviu a palavra. E o versículo final para a gente colocar aqui é Marcos 16:16, que diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, né? Agora é o final, a gente está no final da mensagem. Quem não crê, infelizmente, está condenado, está longe de Deus. Eu espero que você tenha aprendido aqui alguma coisa nesse vídeo, né? Deixa o seu comentário aí dizendo o que você achou. Agora, se esse estudo ele fez sentido para você, se você gostou desse estudo, eu te convido a conhecer um estudo ainda mais aprofundado sobre a doutrina da salvação. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para você poder conhecer um pouco mais a fundo esse tema, que é a salvação, que muitos já não pregam, não ensinam mais em muitos lugares. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo.